Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Aleluia. Espírito de Deus está nesse lugar, meus irmãos. Quando nós estamos juntos, o Senhor está entre nós. Quando nós estamos juntos, há poder e autoridade no nome dEle. Aleluia, aleluia. Quero ler com você, meus amados, a partir do verso 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. E logo se ajuntou tanta gente, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciavam a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo: Por que proferes blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém. Espírito Santo, mais uma vez nós nos rendemos à tua palavra. Que nesta manhã tu tenhas toda a liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações. Senhor, usa a tua palavra como instrumento poderoso de operação nesta manhã. Ó Deus, na vida de cada um de nós, a começar de mim, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja como uma boa terra, para em recebendo essa semente, Senhor, produza o fruto para qual é enviada, para o louvor da tua glória, assim oramos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Amados, queridos irmãos, a minha oração nesse momento, antes de nós chegarmos aqui, era: Senhor, eu não quero atrapalhar tudo aquilo que o Senhor está fazendo na tua igreja nesta manhã. Essa é a minha oração, porque Deus está operando neste lugar, meu irmão, creia nisso. Deus está fazendo algo novo na minha e na sua vida nesta manhã. Texto do Evangelho de Marcos que eu li com você nesta manhã é só uma pequena partícula daquilo que a gente pode ver nesse Evangelho tão impactante. Se nós observarmos desde o início, aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e durante toda a trajetória deles, é um evangelho curto, é o mais curto dos evangelhos. Em contrapartida, obrigado, meu amigo, a ajuda extra chegou. Em contrapartida, meus irmãos, em contrapartida, ele é muito ativo.
Você vê desde o início ali, Jesus operando, atuando de forma poderosa, se apresentando como um servo, mas como Salvador da mesma forma, e algo muito dinâmico. Se eu posso dizer, talvez aqui dentro do contexto do Evangelho, e tem um propósito para isso tudo, né? Aquele que jamais, de imediato, já dá as credenciais de Jesus. Né, nós vemos aqui já logo no primeiro capítulo, né, o testemunho de João Batista anunciando o Salvador, e ele com muita clareza disse: olha, eu estou aqui anunciando o arrependimento e a necessidade de vocês se arrependerem, mas está vindo um aqui que é muito maior que eu, e eu não tenho como sequer desabotoar as suas sandálias, e ele há de batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. Então já dá as credenciais daquilo que ia acontecer. Logo em seguida você já vê Jesus ali, né, preocupado já no início do seu ministério, já de atentar-se para aqueles que ele iria formar para dar continuidade a tudo aquilo. Já vemos Jesus indo para o deserto para ser tentado, do seu batismo, até antes disso mesmo ali, né? E quando ele vem, ele já está ali expulsando os espíritos imundos que se manifestam na vida daquele endemoniado. Entra na casa de Pedro lá com os seus discípulos, e a sua sensibilidade já é aguçada. Ele vê uma necessidade que aparentemente era muito simples, mas que ali ele já estava atuando e mostrando que ele é Senhor de tudo e de todos, e em todo momento, em toda e qualquer realidade e situação, ele está pronto para operar. Para o Senhor não importa se é uma febre, uma dor de cabeça, se é um tumor, se é uma debilidade, Deus opera, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e é de eternidade a eternidade. Logo em seguida, mesmo no capítulo 1 ali, ele já se depara com um leproso, alguém que estava totalmente à margem da sociedade, até mesmo dentro daquela realidade. As pessoas sequer podiam ter contato, o mínimo que fosse, com alguém que era leproso. E Jesus toca nele, e ele é curado da sua lepra, e mais uma vez Jesus fala: olha, algo diferente eu vim para anunciar a essa geração. Simplesmente atuando, operando, manifestando, mostrando a todos a quem ele era e a que ele veio. E dentro desse contexto tão ativo, tão impactante, alguém traz diante de Jesus, que é o texto que nós lemos, um paralítico, irmãos. Um paralítico, e a multidão era grande. Com tudo isso que estava acontecendo, o testemunho de Jesus era muito contundente, as pessoas jamais tinham visto coisa semelhante, e as pessoas se mobilizavam, se direcionavam para estar onde quer que Jesus estava. Eu quero crer, irmãos, que tinha muita gente ali que não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas estava ali, porque via que era algo diferente, era algo novo que estava acontecendo ali. E tamanha era a multidão, que sequer havia possibilidade de aquele paralítico entrar pelas vias naturais de acesso para estar ali até Jesus. Mas esses 4 amigos, digam comigo, 4 amigos. 4 amigos. Tempos atrás nós brincávamos aqui, né, como pastores, né, e ainda quando o Ludo estava aqui, né, que era muito engraçado, né, que eram 4 pastores e cada um torcia para um time. Né? Não entendi. Ah, tá. Não entendi. Isso. Né? Mas irmãos, olha só, 4 amigos, talvez assim como nós, totalmente diferentes, mas que tinham um objetivo em comum. Falei de 4 amigos, mas poderia ser 400, como somos nós aqui, como família, como igreja, 600, milhares, mas um objetivo só: que aquele amigo estivesse aos pés de Jesus. Aquele paralítico, aquele que tinha a sua mobilidade limitada, que não conseguia se locomover de forma espontânea, que precisava de auxílio, de ajuda. 4 amigos.
não mede os seus esforços, não são interrompidos pelas suas limitações. O propósito estava muito mais claro a eles de qualquer dificuldade que eles poderiam se deparar. Quantas vezes, irmãos, pensando aqui rapidamente aqui sobre realidades tão próximas a nós, quando nós nos deparamos com um objetivo semelhante a esse, de conduzir talvez um amigo, alguém próximos a nós, vendo a realidade e a necessidade aos pés de Jesus, a gente se vê limitado e a gente muitas vezes desiste. Mas esses 4 amigos, irmãos, eles desenvolveram uma perfeita engenharia. Se nós fôssemos observar aqui, irmãos, com muita simplicidade, só para a gente atentar, irmãos, Jesus estava dentro de uma casa, multidão cercando, não consegue entrar, falando, não, peraí, nós vamos dar um jeito nesse negócio aqui. Eles arquitetam uma porta de saída, uma segunda via, vão pela lateral da casa, sobem pelo telhado, né? Provavelmente alguém chegou até a porta, levantou o pé lá, deu uma olhadinha, falou, olha, né? Esse posicionamento aqui, eu acho que a gente desce ele muito perto de Jesus. E diz o relato das Escrituras que ele abre um buraco no telhado e com muito cuidado ele desce esse paralítico até a presença de Jesus. E o resultado de tudo isso daqui, irmãos, é tremendo, é maravilhoso. Jesus, em primeiro lugar, ele, ao se deparar com aquela realidade, ele aponta para a maior realidade minha, sua, de todo ser humano. Talvez a maior expectativa daqueles 4 amigos era de ver aquele amigo tendo as mesmas atividades com eles, desfrutando de a cura física e, consequentemente, talvez ir com liberdade, onde quer que ele quisesse ir, né, junto com esses amigos, enfim, desfrutar da vida de comunhão, de relacionamento, de uma forma mais livre. E Jesus, independente de qualquer situação, ele deixa muito mais claro que realmente o objetivo, que talvez eles nem tivessem esse discernimento ainda, realmente haveria de ser a realidade. Porque a maior necessidade minha e sua, de todo e qualquer ser humano, é de ter os seus pecados perdoados. Porque o pecado, meus irmãos, o pecado destrói, o pecado mata, o pecado limita, o pecado separa. Agora o perdão, ele acolhe, o perdão cura, o perdão aproxima, o perdão restaura. Jesus diz, olha, perdoados são os teus pecados, perdoados são os teus pecados. Quantas das vezes a gente se depara com realidades onde nós temos a convicção da experiência de alguém que um dia esteve paralítico, paralisado, talvez não por uma necessidade física, por uma paralisia física. E quantos julgamentos muitas vezes nós nos deparamos e que não é diferente dessa realidade aqui. Até mesmo dentro de contexto de igrejas, poxa, mas quem é essa pessoa depois de tudo aquilo que ela fez? Como é que pode dizer que ela pode ser perdoada? A um coração quebrantado e contrito, declara a palavra de Deus, irmãos, Deus jamais despreza. Deus jamais despreza. E Jesus é contundente no que diz respeito àqueles fariseus que se manifestavam ali, contestando essa realidade, porque ele conhece cada coração, ele conhece cada objetivo, cada motivação, ele conhece-nos nos íntimos. E para que ele pudesse deixar bem claro que o ministério dele, que aquilo que ele faz na vida do ser humano é algo completo, Deus não deixa nada pela metade, Deus não deixa nada por fazer. Ele diz, olha, para que vocês creiais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele diz ao paralítico, olha, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Jesus veio para salvar,
veio para curar, veio para batizar. A obra dele é completa, meu irmão. E não diferente de todos os contextos que a gente pôde ver, até mesmo ali no capítulo 1, a alegria era tamanha daquele ex-paralítico, que ele sai dali celebrando, ele sai em festa, o coração dele estava pegando fogo, porque ele pôde viver e desfrutar da manifestação da graça e do poder de Deus na sua vida. É muito interessante que até mesmo as outras experiências que nós citamos aqui, lá do capítulo 1, de que muitas vezes Jesus mesmo alertava, falava para as pessoas assim, falou, olha, você fica quietinho, calma, vamos devagar aí. Mas irmãos, não dá para esconder, não dá para ocultar a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Nós não temos esse direito, nós não podemos fazê-lo. Eu me lembrava, enquanto eu recordava a respeito disso aqui, eu me lembrava da experiência de uma família que era muito amiga de Jesus. Vocês se lembram lá da família de Maria, de Lázaro, de Marta? É muito interessante que quando nós nos deparamos com essa experiência, a primeira coisa que a gente lembra é quando Jesus está ali na casa dos seus amigos e diz a palavra que Marta estava servindo, Maria estava aos pés de Jesus e aí começou a reclamar. Não é verdade? A gente sempre pensa a respeito dessa realidade. E eu estava lembrando das experiências lá em Lucas, quando é retratado um novo encontro que há com Jesus, quando Maria quebra ali aquele vaso de perfume. Eu falava nisso, acho que a última vez que eu ministrei aqui, sobre a experiência de Maria, do amor extravagante e tudo mais. Mas só que tem um detalhe na continuação daquele texto ali, irmãos, muito interessante, que quando há essa harmonia de tudo aquilo que Deus está fazendo, e cada um no seu lugar, cumprindo com o propósito, não há mais o questionamento de Maria. Marta continua servindo, Maria continua adorando. E diz a continuação do texto, que muitas pessoas foram até Jesus por causa do testemunho de Lázaro. Por causa do testemunho de Lázaro, por causa daquilo que ele expressava, fruto da nova vida que Deus, através de Jesus, havia proporcionado a ele. Há um contexto tremendo aqui, irmãos, de manifestação e de operação do Senhor. E sabe, quando eu pensava dentro dessa realidade da operação do Senhor, algo me veio à mente. Como eu dizia, Jesus não mudou. Jesus não mudou. E talvez não diretamente, mas o contexto que nós vivemos hoje, em muitas realidades, não é nada diferente deste contexto. Se nós olharmos para fora dos limites, muitas vezes, que nós colocamos para nós mesmos de visão, nós continuamos vendo realidades muito semelhantes, se não até mesmo iguais. Nós continuamos vendo endemoniados se manifestando. Realidades muito próximas, até mesmo dentro do nosso contexto de casa, de enfermidades. Muitas vezes, situações que, se não diretamente uma lepra física, como é a hanseníase, né, da enfermidade mesmo, mas algumas realidades que nos afastam das pessoas. Muitas pessoas que nós convivemos e vemos no nosso dia a dia, que para muitos é como se fossem um leproso, as pessoas têm dificuldade de se aproximarem. Moradores de rua, muitas vezes. O cotidiano que nós deparamos não é diferente. E quantos, por que não dizer, como esse moço, paralítico. Como eu dizia, talvez não de uma necessidade de cura nos seus membros físicos, mas quantas pessoas paralisadas porque estão com as suas almas feridas, estão debilitados, não conseguem, muitas vezes até têm vontade, querem se aproximar de Jesus,
mas não conseguem por si só. Quantas pessoas próximas a mim e a você, que sabem que Jesus é a solução, mas às vezes não conseguem. Algum tempo atrás, nós fomos procurados por uma pessoa, amiga nossa até de longo tempo, mas que a gente perdeu até um certo contato. E ela dizia: eu preciso de ajuda, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. E sabe, irmãos, o meu objetivo nessa noite, diante de tudo aquilo que Deus está fazendo, melhor dizendo, nessa manhã, né? Já estou chegando lá tarde, era tentar levar você a viver essa cena. Você consegue parar, refletir e se imaginar dentro dessa realidade? Imaginar-se dentro desse contexto, dessa cena, como dizia a pastora Edmeia, né? Ficar na janela, dá uma olhadinha, veja o que tudo está acontecendo. Olha para a necessidade talvez de alguém muito próximo a você. E aí eu faço uma pergunta para você: o que você tem feito de prático, assim como esses amigos? Como eu dizia, eu gosto muito disso, dessas realidades, e o Evangelho é muito isso. Como eu digo sempre, às vezes a gente complica muito, irmãos. Mas de prático, lembra daquela pessoa que você fala: poxa vida, essa pessoa está paralisada, ela está limitada, ela não consegue avançar. O que você, eu, nós estamos fazendo de prática para que nós possamos superar os limites que muitas vezes têm sido colocados? Talvez de pessoas que possam até dizer para você, falar: olha, você tem se preocupado muito com fulano, ela não tem jeito, não adianta, não gaste seus esforços, não. Sabe, irmãos, Deus valoriza cada vida, cada pessoa, cada um. O desejo do Senhor é que nenhum se perca, que todos conheçam a verdade, sejam salvos. Essa é a batida do coração de Deus em todo o tempo. Ah, mas aquela necessidade é tão pequena. Irmãos, a experiência de Pedro impactou meu coração, sabe? Da sogra de Pedro, melhor dizendo. Às vezes a gente só se atém para aquilo que Deus está fazendo quando a gente se olha com grandes milagres, grandes coisas que foram mudadas. Não, Deus trabalha nas pequenas coisas, para Ele não existe grande ou pequeno, existe a manifestação da graça, do poder e da bênção dEle, em todo o tempo. O que eu estou fazendo de prático para mudar essas realidades? Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Há realidades muitas vezes da mesma forma. E aí, dentro desse contexto, algo me chamou a atenção também. Estou falando de amigos, mas onde eu me encaixo nessa cena? Será que talvez eu não seja o paralítico? Talvez não haja, talvez uma sequela na minha alma que tem me paralisado, para que eu não viva, para que eu não desenvolva tudo aquilo que Deus projetou para mim? Mas também sabe uma outra coisa, irmãos, que me ocorreu, de que talvez eu possa ser uma das pessoas da multidão, talvez um fariseu, talvez alguém que está na porta, vendo o movimento, gostando muitas vezes de tudo que está acontecendo, mas também eu não facilito a aproximação de outros. O que eu estava pensando, sabe, irmãos? É bem verdade que a multidão era muito grande, mas vamos pensar um pouquinho aqui, se a gente fizer uma forcinha, será que não daria para a gente abrir o caminho? A gente facilitar? Aí você pode dizer para mim, falou: mas Deus tinha um propósito nisso daí, porque diz a palavra lá que Jesus viu a fé daqueles amigos. Olha só, irmãos, que coisa tremenda.
E até aproveitando essa realidade, talvez aquele seu amigo lá, talvez ele não tenha nem a fé necessária, mas se você tiver uma atitude diferente, se você se interessar por ele, Deus vai operar, talvez pela sua, pela minha, pela nossa fé. Irmãos, quando eu penso nessas coisas, eu não tenho como, eu volto lá, outro dia ainda na célula a gente começou a lembrar, né, até mesmo dentro da proposta que foi nos oferecida, de nós lembrarmos de alguém que fez diferença na nossa vida para que nós estivéssemos até aqui. E eu comecei a lembrar de uma pessoa, né, e algum tempo atrás ela ela mora hoje, se eu não me engano, em São Bernardo, se tiver tudo corretamente, né? Faz muito tempo que eu não tenho contato, mas uma colega de escola, irmãos, que semeou em oração na minha vida com a sua família. Eu andava por uns caminhos meio deformados aí, né, irmãos? E muitas vezes eu passava em frente à casa dela, sabiam de tudo que aconteceu. Acho que foi uma das primeiras células, se não a primeira célula que teve aqui na região de Itaquera, que era aqui na rua Criúva, aqui do lado da Vila Progresso. Eu ia para outros caminhos e eles lá investindo, toda a oportunidade que ela tinha de estar próximo, a gente era colega de sala. Mas alguém que semeou na minha vida. E eu lembrei também, né? Lembrei de outras pessoas que fizeram parte desse processo de crescimento. Me lembrava até daquela experiência lá, quando havia lá em Corinto lá uma confusão de que eu sou de Paulo ou de Apolo, mas e aí diz a palavra que um semeia, um rega, mas Deus dá o crescimento, né, Silvana? Silvana, Jonas, né? Um amigo amado do meu coração que também investiu na minha vida em discipulado. Enfim, irmãos, atitudes práticas que mudam realidades. Por isso eu posso estar aqui hoje. Sabe, Deus não mudou e Ele continua usando a mim e a você. Ele continua usando pessoas, mas aí, aonde eu me encontro dentro dessa cena, talvez muitas vezes tantas circunstâncias que nos tiram do cenário de uma forma efetiva, ou nos coloca dele de uma forma que não seria a melhor correta, porque Deus tem uma expectativa, e a gente observa que desde o início, quando a gente vê lá Deus Jesus iniciando o seu ministério, uma das preocupações dele era, poxa vida, né, não dá para fazer sozinho, eu preciso ter mais gente comigo. Ele investiu em pessoas. Ele investiu em pessoas, ele proporcionou que outros pudessem aprender com ele e poder fazer as mesmas obras. E a promessa dele para mim e para você é que aquele que cresce fariam as obras que ele fez e aí fariam ainda as maiores. Deus continua contando conosco, mas quem somos nós nessa cena? Quem somos nós nessa cena? Ou realmente nós somos os amigos, dispostos a qualquer coisa? E diz amigos, como o próprio Jesus fala, que Ele não nos chama mais de servos, mas Ele nos chama de amigos. Amigo diz respeito a discípulo, amigo diz respeito a alguém que aprende com o seu mestre, mas que quer levar essa mensagem, esse projeto ainda mais adiante. Há todo um cenário aqui, meus irmãos. Eu não sei como você se encaixa nesse cenário? Mas uma coisa eu sei, como eu disse, e nós já temos desfrutado disso, a presença do Senhor é real nesse lugar. E quando Ele está em algum lugar, irmãos, nada fica da mesma forma. Se você está me ouvindo nesta manhã, e você se encontra paralisado, Deus está aqui para te dar uma vida abundante e nova. Ele quer, acima de tudo, perdoar o seu pecado. Talvez você nunca se entregou ao Senhor Jesus. Talvez você nunca confessou a sua fé no Senhor Jesus. Mas você está me ouvindo. Talvez alguém mandou esse link para você. Talvez alguém convidou você para estar aqui nesta reunião.
Alguém foi um desses 4 amigos, que talvez já tenha mandado esse link para você dessa reunião tantas vezes, que não desistiu de você, talvez tantas vezes já convidou você para entrar num encontro cristão, e você tenha se recusado, mas hoje você está aqui. Deus quer perdoar os seus pecados, quer trazer liberdade a você, quer ver você avançar ainda mais. Talvez você está como aquela multidão. Eu brinco muitas vezes, eu chamo do crente porta, né? Fica na porta, não entra nem deixa os outros entrar. Mas Deus quer mostrar para você que Ele conta com você, que o testemunho dEle através da sua vida faz a diferença, que você não pode guardar para você tudo aquilo que você tem visto Deus operando, manifestando, salvando, libertando, curando, que você precisa testemunhar, que você precisa dividir, você precisa abrir espaço para que outros possam desfrutar dessa mesma experiência que você tem tido. Talvez você vê tantas situações, e às vezes a gente vê mesmo, né? Tantas situações que você fala assim, poxa vida, né? E gera um sentimento até de crítica no que diz respeito ao Evangelho, mas o Evangelho genuíno, irmãos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não entre em debates de isso, daquilo, creia firmemente, tenha a sua fé renovada, tenha a sua convicção de quem é Jesus, daquilo que Ele fez na sua vida e na sua palavra, e se preocupe com isso. Às vezes a gente se preocupa com tantos contextos teológicos, daquilo que o outro faz ou deixa de fazer. Não, irmãos, Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma não serei fora. Ele é Senhor, e operando Ele ninguém pode impedir, e cada um vai um dia comparecer diante do tribunal de Cristo. Não seja um sabichão da lei, de questionar, não. Tenha o coração aberto para aquilo que Deus faz. Ele não se limita às nossas caixinhas, de, não, tem que ser desse jeito, não. Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos, pedimos ou até mesmo cremos. Ele é Senhor. Mas acima de tudo, se você é daqueles amigos, Deus quer te usar ainda mais. Deus quer te usar cada vez mais estratégias, sabedoria, para não ficar limitado a tempo ou a espaço. Mas Ele quer contar com você, como discípulo dEle, para ser instrumento poderoso, para que cada vez mais a graça e o poder dEle seja manifesto. Que nós possamos abrir espaço para a glória de Deus se manifestar, em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Queria que o pessoal do Ministério de Música fosse subindo aqui. Nós temos vivido um tempo que muitas vezes limita algumas práticas que são comuns entre nós. Como eu digo sempre, irmãos, a graça de Deus, o poder de Deus na igreja, no corpo. A manifestação da graça do Senhor não está restringida a pessoas, mas a vida se manifesta através do corpo. Há uma convicção no meu coração nesta manhã, irmãos. Quando o Senhor me dava esta palavra, sabe? Havia uma convicção muito forte no meu coração da manifestação do Espírito, trazendo liberdade, cura, restauração, novas expectativas, novos planos, novos projetos. Você não está aqui por um mero acaso nesta manhã. Você não está ouvindo esse encontro por um mero acaso, você não está acompanhando, não está participando, mesmo que à distância de um mero acaso. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. A glória de Deus há de ser manifesta
a cada lugar, onde quer que o Senhor quer levar você. Ele quer usar você. Da forma que você é, mas com os recursos dele. Dependente dele. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor quer livrar você nesta manhã. O Senhor quer ampliar a sua visão. O Senhor quer quebrar toda e qualquer cadeia, seja ela espiritual, emocional ou física na sua vida nesta manhã. Fique em pé comigo.